palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, peço que o Senhor venha falar com o teu povo, que não seja mais eu neste momento, Senhor, mas venha ser teu Espírito Santo me direcionando, Pai, em nome de Jesus. Eu creio que nesta campanha, Senhor, vamos receber o milagre. Então fale conosco nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Amém. E a igreja pode tomar o seu assento. Neemias ele vai descrever os acontecimentos que ocorreram no período pós-exílio. A Bíblia vai nos declarar o livro de Esdras e de Neemias. Ambos eram livros juntos, mas em 342 a 420 depois de Cristo, Jerônimo ele faz uma versão Vulgata Latina da Bíblia, fazendo assim uma divisão dos livros. Então, na nossa Bíblia hoje temos o livro de Esdras e o livro de Neemias. Ambos trabalharam ali, digamos, no mesmo tempo para fortalecer e reconstruir a cidade de Jerusalém. Neemias, ele era filho de Acalias e irmão de Anani. A Bíblia vai nos declarar neste momento que Neemias, ele estava na fortaleza em Suzã. E lá vai chegar o irmão dele, Anani, e falar sobre as coisas que estavam acontecendo em Jerusalém. A Bíblia vai nos declarar que este irmão dele se apresenta e Neemias faz a pergunta: como que estava Jerusalém? Como que estava a cidade dos seus pais? É interessante ver que Neemias ele nunca habitou em Jerusalém, ele cresceu já naquela região, mas mesmo assim ele demonstra curiosidade em saber como que estava a casa dos seus pais. Anani vai falar que o templo, que os muros estavam todos destruídos, mas ele fala que o povo estava lá, mas o povo estava sofrendo. Eles voltaram depois de um cativeiro, mas eles tinham a Jerusalém deles toda destruída. Neemias, ao ouvir essas palavras, a Bíblia vai nos declarar que ele senta, chora e lamenta. É interessante, igreja, que Neemias ele não conhecia Jerusalém, mas ele sente Jerusalém, porque ele ouve a palavra, ele sente. Depois de sentar, ele chora e depois ele lamenta. E não é diferente na minha e na sua vida. Nós também recebemos notícias tristes. E eu sou uma prova que já recebi notícia que me fez sentar, chorar e lamentar. Porque a nossa vida é assim, momentos em que as notícias são extremamente boas, como hoje, é só bênção. Mas tem momentos em que as notícias são só oração, 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 familiar, familiar. Neemias, ele estava vivenciando uma fase ruim, uma fase de choro. E a Bíblia vai nos declarar que Deus, ele conhece o nosso coração. E Deus, ele entende as nossas lágrimas. E aí eu parava e pensava assim: se a atitude de Neemias fosse só sentar e chorar, haveria algum resultado? Mas Deus, ele conhece o meu e o teu coração, e ele entende as nossas lágrimas. Por que não haveria resultado? E eu pensava isso comigo. Aí Deus me disse assim: é porque quando você ora, aí surge efeito. O choro e o lamento, eles não causam efeito. Mas quando nós começamos a orar, a jejuar, aí causa o efeito. É por isso que a Bíblia vai dizer: a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. É a oração e não o choro. O choro é um momento de tristeza, mas a oração é o que move o coração de Deus. Através da oração nós vamos vencer esta campanha. Através da oração nós vamos vencer este ano. Há momentos em que o choro bate, há momentos em que a tristeza bate, mas é a oração que comove o coração de Deus, igreja. Então Neemias, ele toma essas três primeiras atitudes: senta, chora e lamenta. Mas tem mais duas: a oração e o jejum. A Bíblia vai nos declarar que não é por força e nem por violência, mas sim pelo toque do Espírito Santo. Quer vencer este ano? Quer libertação na tua casa? Não vai ser a violência, não vai ser o xingamento,
não vai ser a força, mas é a tua oração com Deus. É o toque do Espírito Santo, igreja. Através da oração, o Espírito Santo vai tocar lá naquele teu familiar que tu tanto está agindo. Através da oração, aquela porta de emprego vai se abrir. Através da oração, vai começar a vir prosperidade. Através da oração, vai começar a vir saúde. Através da oração, porque é pelo toque do Espírito Santo. Agora eu parava e pensava comigo. Já parou e pensou se Neemias, no momento em que ele começa a chorar, ele toma uma atitude? Com certeza, não teria sido o desfecho da história de Neemias. É por isso que as nossas atitudes não devem ser em emoção, mas sim pela razão. Porque quando agimos pela razão, temos a direção de Deus. Se Neemias tomasse a primeira atitude ao saber que o povo estava ruim, ele teria ido lá, mas não teria sido do jeito que foi. Mas ele falou assim: não, eu vou orar, eu vou jejuar e Deus vai me dar uma direção. Mas por que o povo estava escravo? Por que o povo passou pelo cativeiro? 2 Reis, no capítulo 17, versículo 7, vai nos trazer alguns tópicos do que o povo fez para passar por esse cativeiro. Primeiro, os israelitas esqueceram do amor e da graça de Deus manifestos na sua redenção no Egito. Segundo, serviam aos deuses dos povos pagãos em derredor, imaginando que iam obter sucesso, bem-estar e orientação. Terceiro, adotaram os costumes e modos de vida do mundo ímpio. Quarto, rejeitaram os profetas de Deus com suas mensagens de retidão. Quinto, rebelaram-se abertamente contra a revelação escrita de Deus e seu conserto. E sexto, entregaram-se ao espiritismo e a todos os tipos de moralidade. Isso levou o povo ao cativeiro. O povo tinha muita coisa. Tinha uma cidade, tinha um templo, tinha a arca, tinha os muros. Mas eles fizeram isso. Eles tinham a presença de Deus. Mas como se isso não fosse o suficiente, eles queriam adorar a outros deuses. Então Deus vem e permite que o povo seja levado a cativo, tendo assim as 3 levas em 605, 597 e 586. A Bíblia vai nos declarar no Salmo 137 que o povo, quando está lá na Babilônia, eles vão sentar e chorar à beira do rio da Babilônia. E a Bíblia vai nos declarar um momento muito importante, em que um servo, ele vai pegar a harpa e vai pendurar, como forma de desistir do seu chamado. Vamos dizer, nós, igreja, temos chamados e temos dons de Deus em nossas vidas, cada um com um dom diferente. Imagina se todo mundo pregasse, ia faltar alguém para louvar. Imagina se todo mundo louvasse, ia faltar alguém para pregar. Imagina se todo mundo fosse pastor, ia faltar isso e aquilo. É por isso que Deus deu um para cada um. Um prega, um louva, um ora, um pastoreia, um faz evangelismo, um faz consagração. Isso é divisão. Só que aquele homem que tinha o talento da harpa, ele pendurou. E aí Deus tocava no meu coração e dizia para a igreja: temos obra para fazer. Não podemos pendurar as nossas harpas. Vocês têm um chamado tão enorme na vida de vocês. Vocês têm um chamado tão grande na vida de vocês. E é por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer assim: não pendura a harpa, não pendura o talento que Ele te deu. Se Deus te deu um talento, um dom, melhor dizendo, para orar, ore, igreja. Se Deus te deu um dom para pregar, pregue, igreja. Se Deus te deu um dom para louvar, louve, igreja. O dom, ele é dado por Deus para ti. Não é dado do pastor, não é dado do pregador, mas é dado de Deus, igreja. Neemias, ele vai até o rei, pois ele era copeiro. E chegando no rei Artaxerxes, o rei olha para ele e fala assim: Neemias, você está triste. E essa tristeza, ela é de coração, ela não é de doença, é algo que tem te afetado. Neemias abre o coração e fala: o
que estava acontecendo. Só que é interessante que antes de Neemias tomar essa decisão, ele ora. Se tu pegar o livro de Neemias e observar todas as atitudes de Neemias, ele orava. Porque a oração é a chave da vitória. Todas as decisões de Neemias eram através da oração. Ele ia falar com o rei, ele orava. Ele ia tomar uma decisão, ele orava. Ele toma a decisão de orar. E o rei vem e fala: Neemias, o que está acontecendo? Senhor, está acontecendo isso, isso e aquilo. A cidade de Jerusalém, a qual os meus pais foram enterrados, está assim, assim e assim. O rei olha e fala: Neemias, o que tu quer agora? Neemias fala: eu quero a liberação para ir lá reconstruir. O rei olha e fala: tá bom, tá aprovado. Aí Neemias vai lá e fala: Senhor, agora me dá uma carta para que eu possa entrar em Jerusalém, e outra para que eu possa ir até a floresta, pegar árvores com azaf, madeira com azaf, para poder construir também casa. O rei fala: tá aqui o teu certificado para que tu possa ir. É interessante que Neemias ele foi com um certificado na mão, dizendo assim: eu posso agora, porque o rei me autorizou. Nós também temos um certificado, nós temos um selo. É por isso que você está aqui hoje, é porque Deus te capacita para fazer a obra. Você também tem um selo. O selo de Neemias era físico, o teu é espiritual. Você é selado pelo sangue do Cordeiro. Você foi chamado para fazer a obra, igreja. É por isso que foi dito hoje que você veio tão de longe fazer a obra, porque você tem o selo do Espírito Santo, você tem o selo de Jesus Cristo na sua vida. Agora Neemias vai, e chegando em Samaria, Sanbalat observa a comitiva de Neemias chegando. E Sanbalat vai até Neemias e fala assim: Neemias, de onde você vem? O que você vai fazer? Neemias fala assim: olha, eu vim de Suzã, vim da fortaleza, e eu estou vindo para cá, para Jerusalém, com a missão de reerguer os muros de Jerusalém. Sanbalat começa a criar uma inveja de Neemias pela obra que Neemias estava começando a fazer. Ele cria ódio de Neemias, ele, Tobias e Gesem. O inimigo viu a inveja de Neemias não por quem ele era, mas pelo que ele ia fazer. O diabo ele não tem nojo e ódio de mim, de você, por quem nós somos. Porque eu e você somos pecadores. Nós precisamos do Espírito Santo todo dia. Mas o inimigo ele fica furioso comigo e com você pelo que nós estamos fazendo. Porque hoje a oportunidade que tu tem aqui dia a dia de estar na presença de Deus, ele já teve, mas ele não tem mais. É por isso que temos que valorizar esses momentos na casa do Senhor. É por isso que no culto de quarta-feira a gente tem que estar aqui. E o de sexta não é diferente. E o de domingo também não é diferente. É quarta, sexta e domingo. Ah, mas essa é quarta, sexta e domingo? Não, na semana tem teologia, na semana tem mais alguma coisa para fazer, dá para fazer uma visita, dá para evangelizar. Temos que aproveitar a oportunidade de fazer a obra, igreja. Glória a Deus. Neemias, Sanbalat te odeia não por quem você é, mas pelo que você está fazendo. O inimigo nos odeia pelo que a gente faz, e não porque a gente é o que é. Aí o inimigo vai falar bem assim para Neemias: Neemias, por que tu vai restaurar esse muro? Tu vai começar a erguer, vai bater um vento e vai derrubar tudo. O primeiro ataque do inimigo nas nossas vidas, ele vai vir aqui, ó. Vai falar assim: tu não vai conseguir, tu não vai chegar. Sabe aquele teu propósito? Sabe aquela tua campanha? Tu não vai conseguir, deixa isso pra lá. Quem já sofreu isso aqui? Só pra mim ver. Quem já sofreu seta na cabeça de que não vai conseguir, de que não vai poder? Já? É assim, não é? Você não é capaz, você não pode. Mas Neemias, ele foi na direção, ele não foi na emoção, ele não foi porque simplesmente ele sentiu, mas ele foi porque ele orou.
E quando você ora e Deus te coloca, Deus vai te dar providência no lugar que Ele está te colocando, igreja. E a providência te dá estratégia para vencer as armadilhas do inimigo, igreja. É por isso que quando Deus te manda pregar, vem as dificuldades, mas você vai lá e prega. Quando Deus te manda louvar, vem as dificuldades, mas você vai lá e louva, porque Deus, Ele provê na situação que você está passando, igreja. Pare e pensa comigo, Elias. Quando ele está lá no Monte do Carmelo, orando, buscando ao Senhor, de repente vem uma carta de Jezabel, ameaçando ele. Qual que é a decisão de Elias? Eu vou descer e vou fugir. Porque ele agiu pela emoção. O psicológico tomou conta de Elias e fez ele descer do monte para ir até debaixo de um pé de zimbro pedir a morte. Porque isso foi seta. E ele caiu na seta. Mas Deus era com ele. E ele passou dessa fase. Neemias sofreu adversidade, mas ele não se entregou porque ele sabia a obra que ele está fazendo. Nós temos que ter no nosso coração o porquê que nós estamos aqui na igreja. Não podemos vir aqui simplesmente por mais um dia, por medo do pastor ir lá e mandar uma mensagem. Não, eu tenho que vir para a igreja porque eu tenho obra para fazer com o Senhor. Eu tenho que vir para a igreja nem que for para botar um copinho aqui no púlpito, mas eu tenho que vir para a igreja ajudar. O povo precisava botar tijolo por tijolo, mas eles precisavam fazer a obra. Eu tenho que vir para a igreja nem que for para dar um abraço na minha irmã, no meu irmão que está sofrendo, mas eu tenho que vir para a igreja fazer a obra. Eu não posso me preocupar só mais em lugar, igreja. Deus reservou esse lugar para que nós façamos a obra. Porque, sinceramente, se eu não fizer, Deus coloca outro. Isso é verdade. Se eu não vim pregar, se eu falasse, pastor, hoje eu não quero pregar, ia vir outro. E eu ia perder minha bênção. Mas eu falei assim, Senhor, eu preciso pregar. A mensagem não está totalmente pronta, mas Senhor, eu preciso fazer a obra. Porque eu sei que tem uma pessoa lá que precisa escutar o que eu estou falando, que o Senhor quer falar. Aleluia. Não podemos vir para a igreja vazios. É vir para a igreja com o louvor preparado na base da oração. Aleluia. Não na base da emoção. Eu senti esse louvor tão bonito. Não, é falar assim, Senhor, estou orando. E que este louvor, quando eu começo a louvar, reina alguém aos teus pés. É vir pregar e não pensar assim, Senhor, eu vou pregar os Salmos 91 porque ele é muito lindo. Não, é eu vir aqui pregar sobre Neemias e falar que Deus quer reconstruir algo na tua vida. É saber o porquê que estamos fazendo a obra. É ter direção. Neemias, ele estava com direção fazendo a obra. E é por isso que as coisas fluíram. Vamos observar então que Neemias ele chega até Jerusalém. E chegando lá, podemos pensar que a primeira decisão dele seria já erguer os muros. Mas não. Sabe o que Neemias faz? Ele fica 3 dias observando os muros. Porque não adianta chegar e querer fazer. Tem que ter estratégia para fazer as coisas. Temos que ter estratégia para fazer as coisas de Deus. Não é simplesmente chegar e vou fazer. Não. Neemias ele procurou estratégia para poder fazer as coisas certas de Deus. Aí Neemias vai lá e fala com o povo. Fala, olha, precisamos erguer o muro, mas eu não tenho muitas pessoas. Ele fala com o sacerdote, sumo sacerdote. E ele fala assim, não, vamos erguer então. Todos se reúnem e começam a erguer o muro. E é muito interessante essa parte, porque conforme eles estavam colocando os tijolos, a Bíblia fala que conforme um colocava, o outro ficava atrás cuidando. Um ia trabalhando, o outro atrás cuidando. E botava mais um tijolinho e o outro cuidando. Porque enquanto um trabalhava, o outro vigiava. Enquanto um trabalhava, o outro vigiava. Vigiava do quê? Do ataque do inimigo. Agora para e pensa, eu e você somos assim também. A gente vem para a igreja e começa. Um tijolinho, 2 tijolinhos, 3 tijolinhos. É um pouquinho de fé aqui, é um pouquinho de amor aqui, é um pouquinho de pregação aqui, é um pouquinho de louvor aqui, é um pouquinho de vai dar certo aqui, é um pouquinho de glória a Deus aqui, é um pouquinho de aleluia aqui, é um pouquinho e vai indo. E vai erguendo o muro. E o muro vai se erguendo e a igreja vai ficando uma igreja forte. Só que o inimigo, ele está ao nosso redor, bramando como um leão.
só cuidando do momento em que nós vamos começar a construir. Aí quando ele pensa assim, agora eu vou atacar porque ele está construindo, ele está de costas. Aí vem o anjo e fala assim, aqui não. Porque enquanto tem um inimigo ao teu redor, tem um anjo acampando ao teu lado. Tipo, você começa a botar os tesouros, o inimigo fala, agora eu vou pegar. Aí o anjo fala assim, aqui não, porque aqui ele está selado pelo sangue do Cordeiro. Neemias está lá em cima, terminando o muro. Sanbalat manda uma mensagem, Neemias, desce, vem aqui, vamos nos reunir. Agora, a proposta de derrotar Neemias não era mais psicológica, mas era realmente querer atrapalhar a obra. Era querer que ele saísse da obra mesmo. E um plano de assassinato para Neemias. Mas Neemias, ele estava na direção de Deus. Ele não estava na emoção. Porque ele tinha orado antes de começar a realizar a obra. Ele está lá em cima. E o inimigo manda a mensagem. Agora para e pensa. O inimigo quer fazer de tudo para que nós desçamos. Só que Neemias, ele vai falar bem assim: estou executando uma grande obra e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para me encontrar convosco? É você construindo os teus murinhos aqui na igreja, e aí chega o vizinho e fala, vamos dar uma volta hoje, vamos fazer isso hoje, vamos pro shopping hoje. É você aqui firme na igreja e chega alguém, não, vamos para outro lugar hoje. A igreja, não, hoje não. Aí você desce. E para subir, é lá de baixo de novo. É por isso que quando estamos aqui, é trabalhando e vigiando. É trabalhando e vigiando. Quem aqui já sofreu convite para que não viesse no culto, para que parasse? Já, né? Já surgiu aquele imprevisto de última hora. Hoje eu ando no trabalho, de repente eu fui ver no relógio, era 5h30, eu falei, meu Deus, preciso ir para casa? Eu preciso ir para casa, preciso tomar banho, me vestir, preciso meditar para pregar. Mas se deixa, o tempo, o inimigo ele vai ocupando a nossa mente. É um pouquinho daqui, vai estudar para pregar, é um pouco de YouTube aqui, é um pouco de Instagram aqui, é um pouco de conversa de lá, e a obra vai ficando. Só que quem desce somos nós. O inimigo ele dá risada. E quem desce somos nós. Mas aqui tem uma igreja que está lá em cima. Aqui tem irmãs que estão lá em cima. Porque são irmãs que estão aqui no círculo de oração. São irmãs que estão orando. São irmãs que estão buscando. É por isso que o congresso é sempre uma bênção. Nunca mudou desde quando eu entrei. Porque nunca descem do muro. Estão sempre lá em cima vigiando. É por isso que tem jovens que não param. E quando um pensa em parar, Deus coloca outro. Porque a obra do Senhor não para. É por isso que vocês estão aqui. É por isso que a nave da igreja continua de pé. Porque está colocando um tijolinho e está vigiando. Está colocando um tijolinho e está vigiando. É por isso que nós não paramos. É por isso que você não pereceu nesse teu caminho para o Senhor, igreja. É por isso que a gente vem lá de longe e conta testemunho. É porque a obra não era lá em cima, no Amapá, no Macapá. Não era lá na ponta. Mas é aqui em Jaraguá. Neemias ele saiu de longe. A obra lá em Jerusalém. Entende por quê? Que você veio de tão longe? É cada um de um canto. Mas é para fazer a obra. Porque a obra não é lá. A obra é aqui. E Deus, você veio na direção. É por isso que as coisas estão dando certo na tua vida. Né, Margot? É por isso que tu vem aqui para a igreja agora e tu entende o porquê tu está aqui. É por isso que tu entende a direção que tu está vivendo. Porque tu está na direção de Deus. É por isso que as coisas começam a fazer assim agora. Quando eu saí lá de Caxias, as coisas começaram a fazer assim. Porque eu estou na direção. Por isso que as coisas estão abrindo na sua vida. Porque você está na direção. Né, Josh? O teu sonho, é por isso que ele está fazendo assim. Porque tu está na direção. Entende por que as coisas estão dando certo? Porque estamos na direção de Deus. E agimos na direção à base da oração. E não da emoção. Aleluia! Sanbalat começa a montar emboscada contra Neemias, para que ele saia da direção. Primeiro, foi a seta. E como que nós vamos responder às setas do inimigo? Com a palavra. Quando vir a seta, responde com a palavra. Que nem Jesus fez no deserto. A segunda foi o laço. Tentar pegar Neemias. Aí o que a gente faz? Vai lá para o Salmos 91 e faz assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará, Ele vai te livrar do laço do passarinho. O inimigo está vindo com o laço? Vai para baixo de Deus. Não precisa ficar quietinho, não. Vai lá para a oração, vai lá, fica no teu cantinho e deixa Deus trabalhar, igreja. É como se Deus dissesse assim para ti: essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Maravilha. Agora pare e pensa comigo. Neemias estava na fortaleza. E agora ele sai da fortaleza. Mas a fortaleza de Neemias agora é outra. É os braços do Senhor. É por isso que o Salmos 91 fala: a minha fortaleza. Você saiu da sua zona de conforto, mas você não saiu da sua fortaleza. Fortaleza é aquilo que te mantém seguro, é aquilo que te abraça, é aquilo que no momento que está chovendo muito tem um teto, é o momento em que tem um lugar aberto para você pegar um sol. A fortaleza não te deixa faltar nada. Na fortaleza você tem tudo. Na fortaleza, quando as coisas estão difíceis, saiba que você está abrigado. Saiba que você está debaixo das mãos de Deus. Ele é a sua fortaleza, igreja. A fortaleza da igreja é o Senhor. Agora pare e observe. Estou finalizando já. Jesus ele vai até Gadara por causa de um homem. Ele vai lá para libertar um endemoniado. Jesus ele passa por tempestade para que pudesse chegar até o seu objetivo. Mas quem foi? Foi o endemoniado que foi até Jesus ou Jesus que foi até ele? A gente sabe que ele veio com ele, mas quem atravessou foi Jesus. Quem foi para reconstruir os muros? Foi Jerusalém que veio até Neemias ou foi Neemias que foi até Jerusalém? Neemias foi. E assim somos nós. Para fazer a obra do Senhor, a gente tem que ir. Parado não se resolve a obra de Deus. A obra de Deus só funciona quando a gente coloca a mão na massa e vai para cima. A obra de Deus só vai para frente quando nós começamos a dar os passos. Jesus ele atravessou a tempestade por causa de uma alma. Ele sofreu a tempestade por causa de uma alma. O inimigo quis tirar Jesus da direção, mas não tira quem está debaixo da direção de Deus. O inimigo tentou tirar Neemias da direção, mas não se tira quem está debaixo da direção de Deus. Sabe, igreja? Você está debaixo da direção de Deus. Se for preciso passar tempestade, dificuldade, lutas por causa de uma alma, não negue. Não negue esforços pela obra do Senhor. Porque saiba, se eu não fizer, se você não fizer, Deus coloca outro. Deus coloca, não adianta. Mas nós estamos aqui porque somos escolhidos. Deus te trouxe aqui porque você é escolhido de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você é escolhido para fazer a obra de Deus. Deus te escolheu e te ungiu, igreja. Para finalizar, a obra foi finalizada em 52 dias. E eu anotei, enquanto os testemunhos rolavam aqui na igreja, que é por isso que eu e você saímos de tão longe. Porque a obra de Deus, para nós, ela é aqui. E conforme a gente faz a obra de Deus, Ele faz a obra dele nas nossas vidas. Conforme a gente trabalha para Jesus, Ele nos fortalece, Ele nos edifica. Conforme você veio de lá fazer a obra aqui, Deus está te abençoando. Conforme vieram lá de Mogi para fazer a obra aqui, Deus está te abençoando. E saiba que o final da história não vai ser diferente, mas precisamos fazer a obra. Neemias não negou o fogo, Neemias orou e foi para cima. E assim temos que ser nós na casa do Senhor. Em 52 dias terminou. Os inimigos não entenderam o porquê que aquilo aconteceu, como foi, como que ele conseguiu. Mas uma coisa Neemias sabia: Deus era com ele. Uma coisa você sabe: Deus é contigo. E é por isso que a obra não vai parar. A igreja pode se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aqui está a Tua palavra, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, fortalece os teus filhos e que possamos ter força e vigor para fazer a tua obra. Deus, em nome de Jesus, continue nos guardando e nos abençoando para a glória do teu nome. Amém. Quem crê que Jesus faz